Olha só, galera, o Kishimoto foi simplesmente um gênio com este lançamento deste mangá de agora, que revelou até mesmo o desejo do Momoshiki, porém isso só começou, porque o Boruto com o Momoshiki tem uma longa jornada ainda pela frente, e agora que o verdadeiro plano se inicia. Então agora, sem mais enrolação, bora pro conteúdo. Se nós pensarmos que o Boruto consegue desfazer deste poder da Hada da reescrita mental, galera, estaremos e estamos corretos que sim. Existe um meio para isso que inclusive você já tem em mente, sobre o que é e qual é o poder que tem esta capacidade de reverter toda essa situação. E a palhaçada de alto nível que a garota lançou no meio da obra. Porque quem acompanha o mangá sabe muito bem que o Sharingan da Hada é capaz de fazer. Que antes lá atrás nós já vimos falando do Dojutsu do Boruto, que poderia ser muito apelão, mas em um nível muito roubado mesmo. Mas só dessa maior loucura que o Kishimoto fez, demonstrando o tamanho poder através da Hada, que envolve um Otsutsuki supremo e ainda o poder da onipotência. Agora podemos ter certeza que de fato sim, o Jogan possuirá habilidades que serão mais eficientes que o próprio Sharingan. Pelo menos precisa ser, já que quem está com ele é o próprio protagonista. E para fazer tudo voltar ao normal não será qualquer poderzinho não, porque precisará ir além da onipotência e da onisciência que a Hada mostrou pra gente. Mas olhem só e adivinha quem é o cara que de fato sabe qual Shinjutsu que poderia reverter essa história? O Momoshiki. E sim, galera, este Otsutsuki todos nós sabemos e ainda estamos descobrindo aos poucos que ele não é só muito planejador, como muito sábio pelos seus conhecimentos, que foi dito por ele mesmo, que passou milhares de anos observando os Shinjutsus, e entendendo sobre todos eles. Quando digo todos, galera, é realmente todos os Shinjutsus. Então, se o Momoshiki sabe como funciona e a origem de cada um, imagina só o nível de conhecimento que ele possui, como também a capacidade e a facilidade de ele ver outro Otsutsuki utilizando o poder e saber dizer qual é o Shinjutsu dele e como funciona. Cara, vai dizer se isso não é uma coisa surpreendente. Este Otsutsuki é simplesmente um livro que carrega todo o conhecimento dos poderes dos Otsutsukis, que como já sabemos, os Shinjutsus. Só que aí que está a questão, porque se o cara passou milhares de anos indo atrás de entendimento da parte desses poderes do seu clã, que foi dito no mangá de Boruto, então qual é o verdadeiro motivo? E esta é uma pergunta que não quer calar, porque vejam só, galera. Qual doido sairia atrás de coisas que não são úteis pra ele? Obviamente ninguém. E ainda mais o Momoshiki, que além de um Otsutsuki que vive atrás de frutos divinos, ele é o cara que faz parte da família principal do seu clã. Então precisa ter um porquê dele ter feito isso. E se tratando que o Momo sempre teve em busca de mais poder. E isso significa que algumas coisas são pontos a se destacar. Que no caso, como nós mesmos vimos, ele quer evoluir. Tanto é que o Otsutsuki quer oferecer o Kawaki ao Jubi. Ou seja, se é isso que os Otsutsukis fazem, que no caso estarem sempre atrás de evolução, então de fato sim, teve um motivo pelo qual Momoshiki passou a querer obter e ter obtido a sabedoria de todos os poderes do seu clã Otsutsuki. E inclusive, ele sabe até sobre o Shibai, porque quando o Amado termina de falar sobre o Otsutsuki, o Momo confirma para o Uzumaki que estava certamente correto o que o cientista falou sobre o Shibai. E aparentemente, como ele estudou sobre os Shinjutsus, ele de fato passou a entender até os poderes do próprio Shibai. Tanto é que foi ele que explicou ao Uzumaki o poder da Hada e sobre a onipotência que foi utilizado na criação do mundo. E ainda se não bastasse, o Momo está vivo há milhares de anos, mesmo antes do próprio Hagoromo nascer, que foi o início para a linhagem Shinobi. Então não me admira ele ter conhecido o Shibai Otsutsuki, mas não muito próximo, senão ele teria virado comida do cara, já que foi dito que o Shibai passou milhares de anos só consumindo fruto para ser transcedido para outra dimensão, mas pela existência de longos anos do Momoshiki. Então eles podem terem se cruzado o caminho um do outro. E quem sabe, só de ter visto o tamanho e poder do cara, o Momoshiki decidiu tirar saber tudo sobre o seu clã. Mas o ponto é que o Momoshiki sempre esteve atrás de evolução, até que ele se depara na Terra com os dois Shinobis, super pelões. Então decide pôr seu karma logo no Boruto que possui o Jogan. Porque é aquela coisa que foi mostrado no anime mesmo. O Momoshiki viu o futuro dele antes de querer devorar o Kinshiki e ainda pôr o karma do Boruto. Que já mostrei pra vocês aqui esta parte, que ele profetiza a morte da Kurama. Porém, isso liga exatamente a uma pessoa, o Boruto, e ao que aconteceu e ao que vai acontecer. Que o moleque será treinado pelo próprio Momoshiki. Não pelo bem dos Maki, mas o Otsutsuki fará pelo bem dele mesmo. Que em questão a isso, como falei, ele viu o futuro da Kurama. E isso significa que na visão dele, ele já estava no corpo do Boruto. E que leva a hipótese de que ele deixou ser levado pelo destino da derrota.
E agora, como tudo está indo como planejado dele não só entender tudo sobre os Shinjutsus, que foi a base aqui para chegarmos nessa parte, é que ele está no corpo do moleque que acabou de realizar uma parte da profecia dele, ou seja, o Boruto se tornou o renegado da própria história. E nossa pergunta para isso é, quem vai treinar o Uzumaki? E como eu falei, o Momoshiki é uma grande opção e tem uma baita de motivo para isso. Porque imagina que o corpo do Boruto é o do Momoshiki, ou seja, ele treinando o Uzumaki, ele estará deixando o físico e os poderes do garoto mais destrutivos. E quem ganha com isso, uma parte é o Boruto sem continuar no controle. Porém, quanto mais forte o garoto fica, mais forte o Otsutsuki vai ficar quando controlar o moleque. Que inclusive uns aí discordam disso. Que não, jamais o Momoshiki vai controlar o Boruto. E cara, não sou eu quem estou dizendo isso não, mas o próprio Momoshiki falou no mangá, que quem acompanha e entende sobre assuntos sabe interpretar. O Momoshiki disse, vai chegar o dia que eu vou viver a vida de Boruto Uzumaki. E que ainda o garoto iria se encolher lá no fundo da mente dele, quando este dia chegar. Porém, isso não significa que o nosso protagonista não vai voltar no controle. É muito provável disso durar muito pouco. Mas como o Otsutsuki também viu o futuro por fragmentos, então ele não consegue ver os detalhes que está ligado à situação em que ele vai chegar quando ele assumiu o controle. O que eu estou dizendo é que o Momo viu, por exemplo, ele no controle do Boruto e o garoto fraco mentalmente, como talvez ele conversando com o moleque. Porém, ele não teve acesso ao que aconteceu um pouco antes dele chegar a este ponto, já que as visões dele é por fragmentos. Então é tipo como as peças de quebra-cabeça. No entanto, este dia vai chegar no anime, ou melhor, primeiro no mangá. E galera, vocês podem ter certeza que quando esse dia chegar, geral vai pirar com isso, porque essa reviravolta que o Kishimoto deu neste capítulo de Boruto 7-9 do mangá, em que o Uzumaki é o vilão, todo mundo surtou. E o mais interessante de tudo é que ninguém vai se importar que o Boruto foi tomado pelo Momoshiki. Afinal, ele será visto como vilão de qualquer forma, independentemente de quem estará no controle. As 5 nações Shinobis estarão nem ligando pra isso. E sim pra dar um fim no cara, a não ser a Sarada que tentará dar um jeito e possivelmente poderá trocar golpes com o Momoshiki. E o Boruto assumiu o controle pra não deixar mais uma pessoa que ele ama morrer. Porque a Uchiha será a única que de fato vai entrar no caminho dele para parar o Boruto e deixar eles nos eixos. Mas não será nada fácil não, porque o nível do Momoshiki de poder é muito pelão. E se o Kishimoto não der um poder roubado pra Sarada, galera, ela vai estar com os dias contados logo logo. Porque se agora o Borushiki já está em outro nível absurdo de poder, imagina ele treinando o Uzumaki só pra ficar mais forte para ele beneficiar com isso. Então nesse dia ele será um novo Otsutsuki, no controle com mais poder ainda. Além dele ficar 100% no comando do Boruto. Que isso já vai fazer muita diferença, porque como nós vimos ele no corpo do Boruto, no episódio 292, o cara desceu a porrada no Kawaki. De uma forma muito mais forte e superior do que qualquer outra vez que ele lutou contra o Boro e contra o Sasuke. Isso tudo porque dessa vez ele quem exigiu o Uzumaki trocar de lugar com ele. E não foi, por exemplo, o moleque desmaiando e o cara vindo no comando depois disso. Mas sim ele trocou de lugar. E isso deu a ele mais força do que antes. O que tem esta diferença, que no mangá ele mais apanhou do que bateu no Kawaki. E já no anime, se continuasse, o Borushiki teria solado o moleque. Mas o Kishimoto não quis dar essa humilhação pro Kawaki, por ser um nível muito alto pro Boruto. Bom, é o que todos nós esperamos, porque cara, o Kawaki também é casca grossa. Mas quando ficou seu karma era de dar dó, o moleque era tão fraco que ele só apanhou. E já o Momoshiki lutou até com os braços cruzados, isso sim foi insano. Melhor será ele e o Boruto os dois indo na jornada, já que o moleque perdeu tudo e o Otsutsuki ainda quer estar no controle dele. Tudo isso só piora a vida do cara, mas que a gente sabe também, que no final será insano e a melhor coisa de todos os tempos. Mas melhor mesmo é você que chegou até aqui. Cara, não importa de que forma, mas já está convidado a fazer parte dessa comunidade. Porque se já assiste aos vídeos do canal e participar de todos os vídeos como um verdadeiro membro do canal. Como também te espero nesse vídeo acima. E até lá, fui!